prazer, meu nome é Natasha Barbosa, sou professora de crochê aqui da Joca e eu vou ensinar para vocês hoje a bolsa lavanda. Ela foi confeccionada com barbante número 6 na cor verde abacate e com barbante tons na cor lilás. Nós utilizamos a agulha 4,5. Vamos fazer também uma alça toda trabalhada em crochê tunisiano, porém com essa mesma agulha 4,5. Vamos crochetar. Oi! Para fazermos essa bolsa, nós vamos precisar da agulha 4,5 de crochê, de uma tesoura e do nosso barbante tons, cor lilás, e do nosso barbante verde abacate, também número 6, ambos da Joca. Nós começaremos pelo lilás, que é o tom do nosso fundo, e a minha bolsa original, ela tem 32 centímetros de base por 31 de altura, mais a alça. O que eu vou fazer para vocês é um pequeno modelo, a gente explicando o esquema dos pontos, o fundo, então eu não vou fazer a versão grande, porém eu vou dar todas as informações para vocês, tá? A minha bolsa original, ela começa com 40 correntinhas, sendo que essa aqui, que é a amostra, eu farei 10 correntinhas. Nós começamos, ó, eu gosto de deixar um pedaço um pouco maior, para poder arrematar direito, né? E ir escondendo. Às vezes, quando você deixa um pedaço pequeno, fica ruim de você esconder o fio na trama do crochê. Então, vamos lá. Farei 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ui, soltei a última. 9, 10. Se vocês repararem bem, eu não tô fazendo apertado. Eu não faço ponto muito apertado, por quê? Porque quando você começa a correntinha com uma tensão, ela enverga e seu trabalho fica côncavo, tá? Então, você não faz muito solto, mas também não faz muito apertado. Originalmente, são 40 correntinhas. Aqui eu fiz 10. Você faz uma corrente a mais para subir, certo? E ao invés de virar, como normalmente faríamos, pegando nas duas alças de cima, eu inverto e pego na alça de baixo. Essa alcinha aqui do meio. Estão vendo? Então, eu fiz 10, mais uma corrente para subir, e agora eu farei 10 pontos baixos, pegando pela alça de trás, a alça do meio. Lembrando que, sendo o tamanho original, são 40 correntes, uma para subir e mais 10 pontos baixos. Vamos fazer um fundo diferente. Ó, estão vendo? Farei até o final. Também sem apertar, para não envergar. Mantenha sempre uma tensão equilibrada no trabalho. Porque senão a gente cria... Fica uma coisa deformada. Então, acaba prejudicando o efeito visual, né? Da nossa peça. Fizemos. Agora, nós vamos aqui nesse... Estão vendo essa pequena curva aqui? Que é antes do nosso primeiro ponto? Entra, faz um ponto baixíssimo. Por quê? Porque aqui nós temos uma curva para virar o trabalho, para subir, certo? Uma curva, uma corrente. Aqui nós também queremos o equivalente a isso. Então, eu fiz um ponto baixíssimo. São 10 aqui, 10 ali, mais um aqui. A mesma coisa em relação aos 40, tá? Nós faremos 40 mais 40 correntinhas. Uma correntinha para subir, 40 pontos baixos. Um ponto baixíssimo para assimilar, para fingir que é a correntinha. Agora, nós vamos para a segunda parte do nosso fundo, que é o quê? Nós vamos fazer um PB, um ponto baixo, em cada ponto do nosso trabalho. Sendo que essa aqui é uma quina, essa é outra quina. Nós vamos fazer um ponto baixo direto até aqui. Chegando nessa correntinha, que é a nossa curva,
Aí nós vamos colocar 3 para fazer nosso aumento. Vamos lá, ó. Cuidado. 1. Bem, o meu foram 10, então eu farei 10. 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Estamos chegando no 10º. Chegamos no 10º. E aqui, onde é a nossa corrente, que foi justamente a para subir, que é a que nós usamos para dar altura, nós vamos fazer nessa curva, nesse buraco, nesse espaço, 3 pontos baixos. Por quê? Porque é o nosso aumento, é a nossa curva do fundo. Atentem para fazer nela, não no ponto da frente que vai estar aqui escondidinho. Fizemos 3, agora vamos fazer mais 10 para dar a volta. E vai ser assim durante toda a carreira. Nós vamos fazer os 10 até o final, chegando naquele ponto baixíssimo que nós fizemos para imitar uma correntinha, nós colocaremos 3 pontos baixos ali, ou seja, vai ser um aumento duplo, que é o que começa a formar, ó, estão vendo a nossa curva? Tá côncavo. No caso, tá arredondado, né? Côncavo seria... Ó, estamos chegando. Agora vem, aí aqui a gente faz 3. Talvez seja um pouco mais difícil para entrar, porque é um baixíssimo, porém, nada impossível. Faz 1... Ui. Calma aí. 2. Faço o terceiro. Não deixe de fazer a mesma quantidade, no caso, os 3, porque isso influi na quantidade total do trabalho, tá? Temos um terceiro, segue o trabalho. Agora, nós faremos algumas carreiras, colocando o aumento centralizado, bem nesse terceiro. Bem nesse terceiro ponto aqui. A mesma coisa aqui. Nós faremos mais 3 carreiras. Mais 3? É, mais 3 carreiras. Não, perdão, mais 2 carreiras. E aí eu vou fazer mais 2 carreiras seguindo esse esquema e retorno com vocês com o nosso fundinho pronto. Cheguei ao nosso final. Visualizaram como ela ficou? E o que eu farei aqui agora? Eu pego, estico um pouco a corrente, venho, trago ela por dentro. Fiz isso. Porque agora eu vou fazer uma carreira toda pegando só pela alça de trás. Porque é a carreira que eu vou começar a fazer o corpo da nossa peça. Fiz uma, aí vem. Ponto baixo, tudo pela alça de trás. E vou circundar todo o crochê, no caso, todo o nosso fundo, assim. Retorno aqui para mostrar como a gente faz o nosso fechamento invisível. Finalizamos toda uma carreira de ponto baixo pegando pela alça de trás, então a alça da frente fica aqui. Nós começamos a criar o corpo da bolsa. E agora eu venho, já puxei um pouco a minha corrente aqui, ela vai passar por dentro. Tá vendo? Puxo, ó, passou. Agora a gente entra, pega aqui nessa alça por dentro. Dá para visualizar bem. Puxo, subo uma corrente. Fiz. Agora eu vou e faço o nosso fechamento invisível. Aí eu farei 9, somando com essa aqui, né? No caso, farei mais 8 carreiras de ponto baixo, seguindo o mesmo fechamento invisível. E essa é a primeira parte do corpo da nossa peça. Farei as 9 e retorno. Fizemos as 9 carreiras.
Cheguei aqui na última, vou fechar e vou explicar para vocês como que funciona, como que será o restante do nosso corpo. Porém, antes desse momento, a nossa peça tem um detalhe, e um detalhe bem interessante. Aqui, eu na verdade posso fechar depois, mas deixa assim, solto um pouco, para o ponto não desmontar, né? Enquanto você faz a outra parte. O que nós vamos fazer? Com a nossa linha verde abacate, não corta o fio, tá? Tá aqui. Com a nossa linha verde abacate, vocês vão vir, ó, 3, 6. Aqui na terceira, em qualquer ponto da trama, você vem, enfia a agulha e puxa o verde. E vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo, já falar ponto baixo. De ponto baixíssimo como? Eu tô pegando aqui por dentro, ó, para vocês visualizarem. Estou com a minha ponta da agulha aqui. Eu venho, pego e trago para cá. Novamente, estão vendo aqui? Eu tô fazendo uma carreira reta. Como essa trama nós fomos fazendo com fechamento invisível, é uma carreira que começa e que acaba, certo? Ela não segue aquela espiral infinita. Então, nós vamos fazer todo um traçado reto. Justamente para dar... É um charme, né? E eu acho que faz a parte da decoração, porque justamente ela se chama lavanda, a bolsa, e eu queria que ela tivesse esse traçado, que é uma forma de você bordar sobre o crochê, usando o crochê, e queria que tivesse a presença dos dois elementos, que justamente é o verde sobre o lilás, esse diálogo de cores que fazem uma homenagem à planta. Ó, tô chegando, tô dando a volta. Depois que você pega o jeito, eu acho que fica mais fácil. Eu seguro a linha, vocês conseguem ver? Ó, fica bonito até por dentro. Realmente parece um bordadinho, faz parte da trama. Amassei. Só fazer assim, porque a gente não cortou o outro ainda, então, para ninguém se embolar nesse caminho. Vou dar sequência até o final. E aí eu mostro para vocês como que a gente arremata e finaliza. Eu vou fazer isso nessa terceira e nessa terceira aqui, tá? No caso, na nossa bolsa tem isso, tem esses detalhes. Porém, tô fazendo só esse para vocês verem, e aí depois a gente dá sequência no corpo da peça. Cuidado que às vezes você tá ali dentro, você pode passar 2 vezes sem querer, sem perceber. É para fazer só uma volta na laçada mesmo e puxar, tá? Ó, tô dando sequência. Daqui a pouco eu chego na nossa volta. É interessante porque você vai valorizando também. Aí eu mesma dei a volta dupla. Dá pra não ficar muito solto, essa aqui ficou. Vou desfazer, desfiz. Outro cuidado, tem vários fios ali dentro, né? Então, cuidado pra não se embolar com eles. Vem, puxa. Estamos chegando no final. Esse aqui seria nosso final, tá? No caso, seria não, é o nosso final. O que nós vamos fazer agora? Vem com uma tesoura. Eu nunca corto um pedaço muito pequeno, porque eu acho que a gente tem que arrematar direito depois, e pra isso você precisa de um pedaço grande, não tão grande. Na verdade, 20 centímetros é muito. Aqui tem mais de 20 centímetros. Mas você precisa de um pedaço relativamente grande. Aqui você pode usar tanto uma agulha de tapeceiro, como o que eu tô fazendo agora é uma agulha de crochê. Porque eu vou pegar e vou passar esse fio, ó, pelas 2 alças. Passei. Ajeito de baixo, que eu ainda não arrematei. E ele tem que voltar por aqui, nesse buraco aqui. Pra poder manter esse... o que seria o ponto uniforme, para a pessoa não saber onde começa nem onde termina, tá? Eu venho aqui, ou com a agulha de tapeceiro, eu já estou fazendo com a agulha de crochê mesmo, e vou puxar o meu fio. Cuidado para não puxar errado.
como eu estou fazendo, mas puxei, acho que puxei. Vamos ver. Sucesso! Nosso fundo. Dá para vocês visualizarem bem. Demos a volta. Aqui por dentro, vocês vão arrematar. Pode dar um nó simples. Depois com a agulha de tapeceiro, vocês vão passando por aqui, prendendo. Dá pra fazer com a de crochê? Dá pra fazer com a de crochê. Mas dá pra fazer também com a de tapeceiro. Você vai prendendo e você vai fazer isso, ó. Deixa eu fazer assim, que dá pra visualizar bem visualizado. Aqui é a nossa alça da frente, certo? 1, 2, na terceira você faz essa lista. 1, 2, 3, nessa você faz essa lista. 1, 2, 3, faz essa lista aqui também. E agora, vou deixar isso aqui dentro, vou nem desdobrar, vou deixar assim. Quando eu fiz as minhas 40 correntinhas e depois os aumentos, eu cheguei a um número que é múltiplo de 4. Nesse caso aqui, nesse mostruário, eu também cheguei a um múltiplo de 4. Então, o que eu quero que vocês pensem também, o que é necessário refletir é que aqui nós temos que ter uma quantidade de pontos que seja múltiplo de 4. Se porventura você falar, Natasha, tá faltando 1, não tem problema, escolhe um momento, uma altura e faz um aumento. Tá faltando 2, faz um aumento. Tá faltando 3, aí você faz uma diminuição aleatória, tá? Não tem problema. Por quê? Porque agora o nosso próximo ponto, ele segue um esquema muito específico. Vou desenhar aqui para vocês. Vou desenhar explicando, tá bom? Nós temos aqui nosso esquema de pontos. Nós faremos como? Eu falei que tem que ter 4. Por quê? Porque o nosso ponto, ele é múltiplo de 4. Então, são 1, 2, 3, 4 correntinhas de base, certo? Nessas correntinhas de base, em cima da primeira, vocês vão fazer um ponto baixo. Na segunda, um ponto baixo. Na terceira, uma correntinha, uma correntinha. Esse aqui são os nossos 4 que se repetem, no caso 4N ou 4X. Só não faço X porque eu acho que confunde com ponto baixo. Aí, aqui é o resto da trama, né? Vou botar mais 2 aqui que a gente visualiza. Então, isso aqui vai se multiplicar, vai se repetir. Para lá, então, a gente daria a sequência com 2 pontos baixos. O anterior, 2 correntinhas, 2 pontos baixos. E assim nós vamos seguir fazendo. Primeira carreira. Essa aqui é a nossa já do corpo da base. Ainda tá já tá... Base não, perdão. Esse aqui é o corpo. Aquela carreira toda de PB, certo? Botei correntinha aqui só para visualizarem a quantidade. Porém, essa carreira aqui de ponto de base. A próxima, então, X. Vamos lá. É sempre bom ter uma legenda, né? X é o quê? Ponto baixo. Isso aqui, que era para ser mais oval, é a nossa correntinha. Perdoem a letra, gente. Isso aqui que tá torto, mas é interessante a gente saber que é assim, ó. Ele é reto, lembra um T alongado, um traço cortando. Estão vendo? Esse é o nosso ponto alto. Tá? Esses são os pontos do nosso trabalho. Então, vamos lá. Aqui, essa foi a carreira do corpo. Aí, aqui, nós começamos, essa é a nossa primeira, vamos para a segunda carreira. A segunda carreira é o quê? Um ponto alto, outro ponto alto, ambos em cima do ponto baixo. E aqui, uma correntinha, uma correntinha. Ou seja, fiz um ponto alto em cima do ponto baixo, outro ponto alto em cima do ponto baixo, são 2. 2 correntinhas, pulei 2 pontos de base e faço novamente um ponto alto, outro ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, um ponto alto em cima do ponto baixo, um ponto alto em cima do ponto baixo. Faço toda a volta. Por isso é importante ter um número múltiplo de 4, porque senão a gente não consegue, vai faltar alguma coisa ou vai sobrar, vai dar errado.
Próxima carreira é igualzinha a essa daqui. X, no caso, ponto baixo, X, ponto baixo, correntinha, correntinha, ponto baixo, correntinha, correntinha, ponto baixo, ponto baixo. Próxima carreira, igual a de baixo. Ponto alto, ponto correntinha, correntinha, pula 2. Ponto alto, correntinha, correntinha, ponto alto, ponto alto. E assim nós fazemos, esse é o esquema do corpo da nossa peça, tá? Vou fazer agora para vocês visualizarem esse esquema. Agora nós faremos o fechamento. Eu venho aqui, puxo, certo? Adentro. E faço, ó. Aqui eu farei um próximo ponto baixo. E vou deixar aquele lá, por quê? Porque nós vamos dar a volta em toda a carreira. E aqui eu quero fechar esse ponto, justamente fechando nele no ponto baixo, tá? Por quê? Nessa carreira aqui, ó, essa aqui é a carreira que nós já temos de base. Vamos fazer a próxima. Então, aqui é o primeiro ponto baixo que eu vou fechar, esse é o segundo. Então, eu faço 2 correntes, certo? 2 pontos baixos. 2 correntes, eu pulo 2 pontos de base e vou para 1, 2. Então, no terceiro, eu faço um ponto baixo, no quarto, outro ponto baixo. E essa é a nossa repetição. 2 correntes, pulo, vou para o próximo. 2 correntes, pulo 1, 2, vou para o próximo. E assim a gente vai, dando toda a sequência. Eu vou até o final, que aí a gente consegue acompanhar. Eu vou fazer mais uma carreira, a próxima carreira. Ó, 1, 2, perdi a conta. 1, 2, 3, 4. Fiz 2 correntinhas, pulo 2. 3, 4. Fiz 2 correntinhas. 1, 2, aqui. 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vamos lá. 1, 2, 1, 2. Aqui seria nosso 3, 4. Só que aqui já é que fecha. Então, você vem, pega, puxa um pouquinho. Já sabemos que será fechado ali. Outra coisa, a nossa próxima carreira, ela é com ponto alto, certo? Então, já que nós vamos fazer um ponto alto, eu já sugiro subir um ponto alto falso. Que é qual? Esse ponto alto aqui, que você dá a volta, pega, adentra, puxa. Estamos com 3. Passa por dentro de 2, passa por dentro de 2. Foi, vai pro próximo. Ponto alto. E aí, como é que funciona? Lembram? Ponto alto, 2 correntinhas. Pula aqui as 2 correntinhas, vai fazer um ponto alto em cima do primeiro ponto baixo. O próximo ponto alto em cima do segundo ponto baixo. Foi, mais uma vez, 2 correntinhas. Pula 2 pontos de base, no caso, as próprias correntinhas que nós já fizemos anteriormente, e faz um ponto alto em cima do primeiro ponto baixo, outro ponto alto em cima do segundo. E esse é o nosso esquema de pontos. Nós vamos fazer por toda a carreira da peça. Aqui, nós fizemos 12 vezes, repetimos 12 vezes esse mesmo esquema aqui. Vou sinalizar para vocês. Estão vendo? Fizemos isso vezes 12, até chegar na parte de cima, e aí nós repetimos e fizemos 3 carreiras de ponto baixo. Então, ela tem uma base que é o fundo aqui, depois a gente segue
ponto baixo, faz os detalhes em ponto baixíssimo a cada três carreiras, faz o nosso ponto aqui, que é esse esquema que eu expliquei, e lá em cima nós fazemos 3 carreiras de ponto baixo. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu coloco a alça. Voltamos com a nossa alça. Eu falei 47 centímetros, porém eu resolvi aumentar, então agora temos 60 centímetros, o que eu sei que é uma boa altura, mas fica a critério de vocês também, tá? Foi uma opção minha. E agora nós vamos costurar. Eu também poderia pregar com um botão, acho que ficaria muito charmoso, um botão mais claro, tipo um branquinho, um suave, combinando, ou até um botão lilás, porém, esse modelo eu quero costurar. E como que nós vamos posicionar? São 2 alças, tem que fazer a pra frente e a de trás. Essa aqui é da frente. Com a agulha de tapeceiro, eu venho aqui e vou posicionar. Como assim? Vamos fazer algo bem simétrico. Ó, eu calculei aqui e nós temos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, certo? E aqui no meio fica 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos costurar nessa altura e nessa altura, porque fica bem centralizado, no caso, bem dividido em 3 partes, tá bom? Se vocês sentirem necessidade, marque aqui com alfinete, marca o alfinete, ou recontem, né? Mas sempre pensem na simetria da peça, tá bom? É interessante ter a mesma quantidade, né, dos lados. Ah, eu acho que aqui tá muito no meio, quero fazer assim, eu acho que vai ficar estranho. Quero fazer assim? Pode, entendeu? Quero espaçar mais pra cá? Pode também, mas façam sempre pensando na mesma altura, para garantir a simetria até na hora, tanto por uma questão estética como uma questão prática, tá bom? Ó, vamos lá, a gente pega esse lado da frente da nossa trama, então ela fica 1, 2, 3, 4, ela fica assim, como se eu desse a volta aqui, e agora ela volta para esse outro lado, ela fica 1, 2, 3, 4, bem aqui. Centralizamos. Vou fazer assim, deixando a sabinha para baixo, ou assim. Acho que é assim, deixando a abinha para baixo. Tá vendo? Eu deixei o equivalente à primeira corrente inicial e mais a segunda. Primeira corrente, primeira carreira, segunda. Venho com a minha agulha de tapeceiro, pego e vou costurando. Nós vamos prender. É importante que seja da mesma cor, tanto para ficar uma coisa uniforme, e é importante costurar de uma forma a ser firme, tá bom? Faça durante a trama, normal. A gente dá a sequência costurando. Estão vendo? Faz como se fosse um quadrado. Puxei certo? Foi. Ó. Então, nós vamos fazer isso aqui assim, em formato de quadrado, pegando pelos pontos. Com cuidado, até o final. Lembrando que tem que pegar a parte de trás, que é a parte do lás, senão a gente não vai estar prendendo, senão não vamos prender. Esticar mais um pouco. Isso aqui tem que ser arrematado, tá? Não se esqueçam. Dei uma costura reforçada, eu daria uma outra volta, não cobrindo os pontos, mas passando, circundando também, tá bom? Pra quê? Pra poder ficar bem firme, no caso é nesse ponto. Eu gosto dessa abinha aqui assim. Então, vai novamente pra cá e pra cá, dá uma outra volta, faz a mesma coisa com a alça nesse lado, estão vendo? 1, 2, 3, 4. Acabou que eu fiz até pendendo mais pra cá do que pra lá. Então, coloca na mesma posição. Porventura, uma coisa que ajuda é se você colocar um alfinete ou até uma outra agulha, já deixando o trabalho preso. Que aí, quando você for fazer, se for costurando, ela não, né? Ela não muda de posição. A mesma coisa na parte de trás. Façam
E assim nós temos a nossa bolsa lavanda. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só comentar. Sigam o nosso canal, deixem seu like e até uma próxima.